pessoal me trata por Bira. Se perguntar pelo Birajara, ninguém vai saber quem é, né? Vão procurar saber, identificar quem quer que seja. Eu acho que a gente deve falar um pouquinho, né, de mim, não com sentido de pompa nem circunstância, mas eu estaria me perguntando, quem é esse cara aí na frente, né? O que ele faz, de onde ele veio, né? Por que ele apareceu aqui, né? Então, é sempre bom a gente se identificar um pouquinho mais para que essas perguntas respondidas, elas sumam da cabeça da gente, a gente possa entrar exatamente no assunto que nos trouxe aqui hoje. Eu sou economista, sou psicólogo, dos extremos, né? E sou muito compulsivo, estou em tratamento. Eu sou uma pessoa que não consegue parar de trabalhar, não consegue parar de ler, não consegue dizer não, então vai atropelando, vai fazendo, mas eu já percebi que é assim que eu gosto de viver, porque eu estou com 60 anos e estou aqui, né? Então é assim que eu tenho que viver, né? Então a gente vai vivendo dessa maneira, né? Trabalho numa empresa ainda em Furnas, centrais elétricas, não sei se algum de vocês conhece, que é a segunda maior empresa do país, do nosso, lá do Brasil. Vou me aposentar no final desse ano, na graça de Deus, como economista, e vou iniciar ou dar continuidade à minha carreira de psicólogo. Então, vou ter minha sala, vou clinicar, vou fazer grupos de estudos, fazer o que eu realmente gosto de fazer, né? Enquanto isso, eu cumpri 35 anos de atividade, mas por uma questão de sobrevivência mesmo, financeira, né? Porque todos nós precisamos, mas procurei dentro disso me apaixonar por aquilo que faço. Então hoje eu nem trabalho com economia na empresa, eu trabalho com responsabilidade social. Tenho pós-graduação na área de responsabilidade social e tomo conta de 3 programas na área cultural dentro da responsabilidade social lá no nosso país, né? São programas de valores bem significativos, onde a gente leva música e artes plásticas para as pessoas de periferia, né? A gente vai abrindo possibilidades para que essas pessoas que não têm chance de ganhar o mercado possam ter a sua chance de expor seu trabalho em arte plástica e o seu trabalho de música instrumental brasileira e música de concerto, né? São programas que estão dando super certo, fico feliz da vida e com certeza vai ter continuidade. E estou na doutrina dos espíritos há mais de 20 anos, não entrei por amor, entrei pela dor mesmo, uma grande maioria, obsessões fortíssimas, né, que me levaram. Já contei essa história para o Mackenzie, então não vou me estender muito, para a gente também não fugir do assunto, né, e abrimos um centro espírita sem saber que estávamos abrindo um centro espírita. Meu pai me doou uma casa e nós íamos fazer uma clínica de psicologia, porque eu sou psicóloga e minha esposa é psicóloga também. E a gente abriu uma clínica, só que eu, entre aspas, caí na besteira de levar um livro dos espíritos para estudar nessa clínica. Então a clínica foi para o espaço e virou centro espírita, né? Porque imediatamente os espíritos mandaram para lá pessoas que também foram estudar comigo o livro dos espíritos, né? E hoje nós somos 150 trabalhadores, né? 4 reuniões doutrinárias e já estamos no 3º imóvel, né? Começou com um que meu pai me doou e eu doei para o centro, já é do centro, já não é mais meu. E nessa rua que tem o centro, era toda ela de sítios, uma rua linda, maravilhosa, todo sítio, tudo era sítio. E de repente venderam todos os sítios e estão subindo vários edifícios. Então eu comecei a ficar preocupado, que se 10% daquela população resolver ir ao centro, não precisa nem de estacionamento, eu não tenho condição de atender lá, né? Então agora nós estamos no processo de derrubar uma casa, juntar com outro terreno e fazer um prédio de 5 andares. Aí sim vai ser o centro espírita, né? Porque agora a gente só está adaptando os espaços que a gente tem para atender a demanda. São 12 ações sociais, 200 pratos de comida por domingo, né? Atendimento a criança, a idosos, a alcoólatras, a drogados, e uma coisa. E o meu próximo passo, me aposentando, é fazer plantão de madrugada, né? Então a gente já está nesse esquema, porque
funciona de manhã, de tarde e de noite. Então, só falta madrugada agora, né? Então, a gente vai fazer rede de telefone e atendimento para as pessoas que quiserem ir lá no centro para conversar um pouquinho, porque é durante a noite que acontecem, né, as piores coisas, suicídio, drogas, brigas, etc, etc, etc. Então, a gente vai também buscar abrir, a partir do próximo ano, esse serviço. Tá? Então, resumindo, é isso. E no ano de 2002, né, uma amiga nossa que trabalhava no centro veio para Connecticut para trabalhar por questões financeiras que teve lá no Brasil, ingressou num centro que é o A Caminho da Luz, né, lá em Bethel, né, com Marconi, e começou a implantar, né, sem mais nem menos, né, dar sugestões, e eles ficaram assim, tipo, maravilhados com as sugestões que eram dadas. E aí ela falou assim, não, esse é o Bira lá no Rio que inventa essas coisas lá, né, faz os programas, etc, coisa e tal. E ele me ligou e me convidou para poder vir ter com ele aqui para ensinar a fazer o planejamento do centro. Então, todo ano a gente tem todos os trabalhos aqui. Né? São 4 reuniões doutrinárias, são 22 cursos, 5 mesas de obsessão, tratamento magnético espiritual. Então a gente condensou tudo nos planejamentos. Né? Porque isso, e criamos 8 departamentos, cada departamento com 3 pessoas responsáveis. Né? Que traz o seu lote de trabalho, a gente analisa e, se passar pela análise física e espiritual, entra no planejamento. Então, ninguém inventa moda, ninguém inventa nada. Tem que seguir isso aqui. No ano de 2009, tem que seguir o que está aqui. Em outubro de 2009, a gente lança o de 2010. E em março de 2010, a gente apresenta os resultados de 2009. Né? A casa tem uma disciplina, uma organização muito grande, muito ativa, porque senão a gente não consegue fazer as coisas. Né? Já imaginaram? 150 trabalhadores, são 600 pessoas que transitam por semana na casa. Então, se a gente não tomar um certo cuidado com isso, né, as coisas começam a se esbarrar. Né? Então, aí pediu para mim vir aqui para ensinar a fazer isso aqui, só. Aí eu vim, pediram para fazer uma palestra, eu vi, alguém do centro de Nova York que estava lá, pediu para me fazer lá, eu fiz, não sei o que, começou, e essa já é a 13ª vez que eu estou aqui. E a cada ano que eu venho, aumentam os trabalhos e aumentam os grupos, graças a Deus. Esse ano eu estou indo a 6 grupos novos. Né? E aí, o ano passado, o pessoal do Canadá começou a me convidar. Então, fui o ano passado e fui esse ano. E esse ano, o pessoal da Flórida me convidou. Então, ano que vem já vou para a Flórida. Né? Isso é bom por conta da divulgação da doutrina dos espíritos, que é o que Kardec solicitou para todos nós. Né? Então, eu nunca digo não para esse trabalho, porque eu não posso perder esse emprego. É o único que eu não posso perder. Né? Então, né, a gente vai cada vez se preparando mais para a vida verdadeira do espírito, que é a nossa vida, e com isso a gente cumprir com aquilo que a gente determinou para cada um de nós, né? Com responsabilidade, com amor, com carinho, com dedicação, né? Fazendo as opções corretas, com equilíbrio, sem fanatismo, sem nada, né? Se dedicando o máximo que puder para que cada grupo desse, não importa o número que seja, né, de pessoas no grupo, de encarnados, porque a quantidade de desencarnados é muito maior, que vem sendo trazidos para cá para poder aurir, né, e se beneficiar dessa energia que todos nós aqui estamos produzindo nesse momento. Né? Então é muito importante que a gente pense nisso. Né? Tem um centro que abriu novinho lá em Connecticut, que os dois dirigentes já estavam querendo fechar, né, por falta de coisa. Assim, mas me explica uma coisa, que horas que vocês colocaram a reunião pública? Às 8 horas da noite. Tá, e essa área aqui, é uma área o quê? É uma área comercial. Que horas que o pessoal sai do trabalho? Às 5 horas. Então você acha que o pessoal vai em casa para voltar? Não, bota a reunião pública para as 6. Porque dá tempo do pessoal sair do trabalho e vir para cá assistir. Né? E se você quiser depois, faz outro trabalho. E vai chamando esse pessoal dessa maneira. Né? Chama um de Nova York, um daqui, um dali, e faz uma maratona de palestra, um sábado ou um domingo. Tem que energizar, tem que fazer movimento.
né? Alugar um espaço para ficar 2 pessoas estudando, né? Estuda em casa, né? Não precisa ter esse trabalho todo, né? Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre família. Mas que família é essa que a gente está se referindo? Será que a nossa família é apenas a consanguínea? Né? Será que aquela família que está na nossa casa? Podemos dizer que nós somos uma família? Né? Sabemos aqui quem foi pai, mãe, tio, avô, irmão, marido, uns dos outros, em outras reencarnações? Não, né? A princípio, todos nós somos o quê? Irmãos, porque todos somos filhos de Deus. Se temos um pai, se temos um irmão maior, e se somos todos irmãos, já constitui uma família, não já? Então, todos são uma família. Então, hoje a gente vai direcionar o nosso tema para 2 vertentes. A família consanguínea, aquela que a gente tem lá na nossa casa, né, que por compromissos nossos na espiritualidade, nós os absorvemos para poder, com eles, elaborar a evolução nossa e de cada um daqueles que estão conosco, e a família que se constitui dentro do centro espírita, que somos todos nós. Né? Vamos fazer essa caminhada. Vamos saber até que ponto as responsabilidades, tanto lá quanto cá, se equivalem, se encontram, né? Se convergem. Né? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Porque às vezes a gente afasta um pouco. Né? Será que eu sou aquele trabalhador, aquele médium, dentro da casa espírita, o mesmo que sou dentro da minha casa, com a minha família consanguínea? Será que eu sou o mesmo? Ou será que eu uso uma máscara aqui e uso uma máscara lá? Né? Nós ainda estamos nesse processo. Isso não tem problema nenhum. Né? Enquanto a gente não assumir as nossas próprias posturas. É evidente que eu não posso ser o mesmo aqui e o mesmo no meu trabalho. Mas isso não significa que eu seja melhor ou pior aqui ou lá. Graças a Deus eu tenho um lugar aqui para colocar uma máscara de trabalho, de trabalhador espírita, de seguidor de Jesus, de poder estar disponível para fazer um trabalho dentro da casa espírita, entrar em contato com essa espiritualidade amiga, entrar em contato com os meus pares, com os meus irmãos, que estão na mesma caminhada que eu, que estão tendo, que têm as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, etc. Coisa e tal. Mas não existe uma convivência plena. Quando acaba, cada um vai para sua casa. Né? E a gente só vai se sentir verdadeiramente o eu, né? Aquele que o ego aponta para cada um de nós, quando a gente está lá, diante dos nossos filhos, do nosso marido, quando a gente está convivendo, debaixo do mesmo teto, por conta do tempo que a gente passa junto, por conta de estar fazendo uma integração de personalidades ali, que vai avultar em vários fatores que nos leva a perceber quem somos realmente nós. Tá claro assim? Tá muito corrido? Então eu vou correr mais. Então vamos lá, para a gente entrar em contato, né, com o que nós recolhemos de algumas das bibliografias da doutrina dos espíritos. E diz assim a primeira: o centro espírita não é apenas um edifício onde as pessoas se recolhem em busca de paz e segurança física. É uma escola onde todos os que lá se encontram aprendem as lições de amor e compreensão. É dentro do centro espírita, como é dentro do lar, que devemos iniciar e dar continuidade aos ensinamentos de Jesus. Né? Cabe uma série de reflexões. Só isso aqui a gente passaria aqui os 3 meses confinados para poder, né, digerir tudo isso aí e botar para fora. Né? Eu gosto muito de fazer trabalho em grupo. Eu prefiro muito mais do que uma palestra onde eu falo sozinho. Né? Eu gosto que todos falem, participem, mas em trabalho de dinâmica. Né? Mas lógico que hoje uma palestra a gente vai seguir, né, as determinações. Mas vamos refletir em torno disso. O centro espírita não é apenas um edifício onde as pessoas se recolhem em busca de paz e segurança física. Já começa por aí, né? Então, quem é que viria para cá, para um centro espírita, para buscar essa paz e segurança? Será que eu vou para o centro espírita para isso? É isso que me move entrar no prédio onde se encontra o centro espírita? Se não é isso, o que me move ir para lá? Né?
Qual é o motivo que eu tenho, que eu guardo, que me faça sair da minha casa, ou sair do meu trabalho e vir para uma casa espírita? Que motivo é esse? Ah, já adquirimos esse hábito? Ah, se eu não for, os espíritos vão me castigar? Ah, se eu não for, entendeu? O que é? Por que eu venho? É uma coisa automática? Eu ligo lá um automático e já vou, sem mesmo estar percebendo do que eu estou fazendo? Né? E se eu estou fazendo por essa ou por aquela maneira, o que eu venho pensando quando eu venho para cá? Né? Qual é o meu pensamento? Quais são as minhas atitudes? Quais são os meus comportamentos? Como anda a minha questão de observação de um para com o outro? Será que durante o meu percurso para entrar aqui, adentrar, que cada um vem da sua maneira, né? Eu acho que a maioria vem de carro, mas será que eu observo para o lado para saber como é que está aquele meu, né, companheiro, aquele meu irmão que está dirigindo aquele carro? Né? E por algum momento eu começo a pensar nele e ver no semblante dele um resquício de tristeza, de preocupação? Será que nesse momento eu parei para poder pensar nele e direcionar para ele um bom pensamento? É assim que eu faço? Não, né? Geralmente não é, né? A gente não tem. A gente pega e fica lá, né? Não olha para o lado, porque às vezes tem até medo, né? Que se olhar, outro vai perguntando, né? Está olhando o quê? Está querendo o quê? Né? Aí a gente faz naquela, né? Mas a gente pode dar uma olhadinha, sim, ver, né? Verificar, olhar. Lá em Nova York é dentro do metrô, né? As pessoas andam muito de metrô. E a gente fica observando aqueles semblantes tristes, né? Angustiados, conflito em cima de conflito, estão ali, né? Daquele jeito, com a sua aparência, né, entristecida. E o que a gente faz, né? A gente deixa para lá. Ah, o problema é dele, né? Está triste, ele que vai resolver, não sei o que. Né? Eu posso utilizar do meu pensamento e fazer com que através dele uma prece seja direcionada com um caminho para o Senhor, para que o Senhor possa, quem sabe, né, direcionar outros irmãos espirituais para levar para eles alguma, né, bênção que seja por merecimento daquele que está ali. Mas eu fiz a minha parte. Eu estou cada vez mais educando os meus pensamentos, porque a comunicação entre os espíritos é com o pensamento. Então eu tenho que educá-los, tenho que saber o que eu estou pensando, né? Então, de que maneira que eu venho para cá? Aqui é uma escola onde todos que nos encontramos aprendem as lições de amor e compreensão. Aí já vem, né? Complicar, né? Amor e compreensão dentro do centro espírita. Nós estamos verdadeiramente exercitando isso? Amor e compreensão dentro de uma casa espírita? Será que a nossa preocupação pelo próximo, pelo outro, nos leva, né, a exercitar esse amor e essa compreensão por aqueles que, de repente, naquele dia estão passando por um momento não muito bom? Né? Se nós deslocarmos isso para a nossa casa, entrarmos em casa e verificarmos que um filho nosso está lá bem meio no canto, meio chateado, choroso, o que a gente faz? A gente deixa para lá? Dentro da casa espírita também não pode deixar para lá. Né? Trabalhador de casa espírita tem que observar o tempo inteiro. Nós não estamos aqui para participar de um clube social. Né? Tem centro espírita que diz, mas tem que ter um momento da socialização, não sei o quê, porque nós, brasileiros, estamos na América. Bom, primeiro, casa espírita é para trabalhar, não é clube, para socializar. Podem fazer encontros em parques, pode telefonar para a casa de um, para a casa de outro, marcar encontros, fazer bater um bate-papo, comer uma pizza, tem muitas maneiras. Né? Agora aqui, quando a gente está aqui fazendo um estudo, ou qualquer tipo de trabalho que seja, os espíritos estão trabalhando aqui dentro, porque eles estão aproveitando essas energias que nós estamos colocando para fora aqui para desenvolver um trabalho com outros desencarnados. Então, grupos de desencarnados são trazidos para cá para serem tratados aqui. E se a gente começa a fazer desse ambiente aqui, né, dentro do nosso ambiente de oração e de energização para que os espíritos possam trabalhar, que é uma casa espírita de trabalho, né? Como que eles vão trabalhar? Vai ser complicado isso, né? A energia não vai ficar compatível, né?
Então é uma escola onde a gente vem aprender isso. É dentro do centro espírita, como é dentro do lar, que devemos iniciar e dar continuidade aos ensinamentos de Jesus, que é a base para nossas vidas, para nossas caminhadas, né? Sem Jesus como modelo e guia dos nossos caminhos, a gente fica muito, né, perdido no que vai fazer. Então a gente tem que ter, dentro de casa e dentro do centro espírita, daí o Evangelho no lar e etc, coisa e tal, esse encontro com os ensinamentos de Jesus. E a família e o centro espírita são formados por grupos de espíritos necessitados, em compromisso inadiável para a reparação e crescimento. Independente do tipo de família que temos e do centro espírita que trabalhamos, vamos observar a importância destas instituições e como devemos conviver melhor dentro delas. Quando diz, né, que a família e o centro espírita são formados por grupos de espíritos necessitados, em compromisso, que não dá mais para adiar, primeiro vamos aqui, grupos de espíritos necessitados, porque nós estamos no planeta de provas e expiações. Aqui não tem amor, a felicidade não é desse mundo, ensina lá o Evangelho. Se estamos aqui, é pela nossa necessidade de estarmos aqui. E não somos só nós. Todos aqueles que transitam no planeta hoje, dentro dessa energia de prova e expiação, são aqueles que são necessitados e com compromissos para poder cumprir. E esses compromissos, eles não podem mais ser adiados. Ah, vamos deixar para a próxima reencarnação, né? Hoje eu quero me divertir. Deixa para a próxima então, já que é assim. Já que eu sou imortal, que eu tenho todo o tempo do mundo ao meu dispor, então agora eu quero me divertir, né? Então vamos deixar para depois. Isso cabe a cada um, porque cada um tem o seu livre-arbítrio, pode perfeitamente escolher que tempo vai tomar para si para cumprir com os compromissos que deve assumir com a espiritualidade, com Jesus e com Deus, né? Então eu não posso mais adiar esse compromisso, porque essa é a terceira e última revelação. Primeira Moisés, segunda Jesus e a doutrina dos Espíritos, a terceira. Então, para nós que estamos reencarnados no planeta de provas e expiações, adentrando o planeta de regeneração e agora a passos largos, né, vamos ter que formar em nós uma energia que seja compatível com a nossa volta para esse planeta, mas num planeta de regeneração. Se não tivermos essa energia compatível, ainda estivermos com a energia de planeta de provas e expiações e a Terra em regeneração, vamos reencarnar em outro planeta que esteja nesse mesmo patamar, nesse mesmo nível. Então está tudo certinho, a doutrina está lá para nos trazer os benefícios necessários ao nosso encaminhamento. Então precisamos dar esse passo, como já estamos dando. Saímos lá do primitivo, entramos no prova e expiação e estamos passando por regeneração, até alcançarmos os mundos perfeitos. Quando estivermos lá, só Deus sabe o que irá acontecer, porque ainda não nos é dado saber de que maneira a gente dá continuidade, já que somos imortais. O nosso trabalho hoje é firmar em nós esse compromisso de formar essa energia para que o espírito possa voltar na Terra, mas no planeta, quando de regeneração. Então é um compromisso que não dá mais para adiar. Tem que ser agora. Temos que pensar agora. E cada um pensar em si, não de uma maneira egoísta, porque ninguém muda o caminho de ninguém. Ninguém salva ninguém, ninguém cura ninguém. A gente é que se cura, a gente é que se salva, a gente é que cria o nosso caminho. Que até Jesus falou, né? A tua fé te curou. Ele não falou a minha fé te curou, a tua fé te curou. Então eu é que quis. Então eu quero mudar. Então eu não posso, né, achar e nem pensar que a minha mudança está nas mãos dela. Não vai estar, né? Eu vou me frustrar, eu vou ser enganado por mim mesmo e vou perceber que eu fiquei para trás enquanto os outros foram andando. É só a gente pensar nós numa escola, né? Ontem também fui falar disso lá no outro seminário lá em Bethel, né? Aquele que não estuda não passa de ano, aquele que estuda passa, né? Então eu vou ficando, né, parado ali, né, enquanto o outro vai avançando na sua caminhada porque estudou. O lar é o sentimento de união que envolve a família em prol da harmonia doméstica. Temos então renúncia, silêncio,
zelo e tantos outros sentimentos que devotamos àqueles que se unem pela eleição afetiva ou através do impositivo consanguíneo, né? Então, se nós estamos lá no nosso lar, deve ser algo que nos traga uma harmonia. Eu tenho que me esforçar para que meu lar eu tenha essa harmonia. Para tanto, eu tenho que ter renúncia, silêncio e zelo, de acordo com esse texto aqui, né? E ainda podemos acrescentar aqui sacrifício, podemos colocar aqui outros, né, patamares de comportamento nosso que vai em prol dessa harmonia que devemos ter na nossa questão doméstica, né, dentro do nosso lar. Por que renúncia? Renúncia de quê? Determinadas coisas a gente vai ter que não fazer mais, vai ter que dar prioridade, né? Conversando com a nossa querida Chiles aqui, né? Ela estava falando hoje, né? Eu não posso assumir mais ações no centro espírita porque eu tenho 2 filhos pequenos, então isso é corretíssimo, né? Então eu tenho que fazer um equilíbrio com relação a isso. Eu não quero nem deixar de fazer o meu trabalho no centro espírita, mas também não quero deixar as minhas filhas sozinhas por conta de ter que estar lá. Já que tem tanta gente que pode, né, repartir esse trabalho uns com os outros, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Mas eu vou ter que renunciar a alguns momentos, porque eu poderia dizer assim, não, eu não fico nenhum momento no centro espírita, eu fico o momento todo na minha casa, né? Ou eu não vou para o centro espírita para fazer um trabalho lá que eu não sou remunerado. Eu tenho que renunciar à questão da matéria, ao meu ganho, né? Então eu tenho que ter em mim esse comportamento, né, esse viés no meu sentimento, no meu pensamento, de absorver algumas renúncias que eu vou ter que provocar no meu caminho, materialmente falando, né? Silêncio e zelo, né? Seria conveniente a gente colocar, não só lá no nosso lar, como aqui no centro espírita, né, algo que fizesse muito barulho, né? Como é que a gente se comunicaria entre nós, dentro da nossa casa, ou mesmo dentro do centro espírita, se houvesse músicas muito altas, se houvesse falatórios muito altos, gargalhadas, todo mundo, né, falando, não teria uma ambiência, não teria uma conformidade de encontro entre os pensamentos que devemos ter, de acordo com aquilo que precisamos ter para que haja essa harmonia no nosso lar, né? O Centro Espírita tem por finalidade o estudo e a prática da doutrina dos imortais, onde se iluminam os espíritos aprendendo na convivência fraternal a experiência da solidariedade, do trabalho, da tolerância, a fim de poderem avançar no rumo da plenitude, né? Então, qual é a finalidade de um centro espírita? Estudar e praticar a doutrina dos imortais, que é a doutrina dos espíritos. Como é que se faz isso? Criando dentro da casa espírita grupos de estudo da própria doutrina dos espíritos, né? Porque hoje nós estamos numa fase da nossa vida em que a gente está naquele afã de adquirir conhecimento, né? De buscar conhecimento. Eu tenho que adquirir conhecimento, porque são 2 as asas da nossa evolução. Eu vou evoluir quando eu estiver com o intelecto uma certa altura e o meu moral também, né? Se dá a evolução dessa maneira. Nós, os espíritos que reencarnam, geralmente, vai ter que optar por uma das asas primeiro para depois levar a outra. Tanto é que a gente está percebendo aí, né, a internet, os celulares, né, tantos meios de comunicação hoje impressionantes que elevam o patamar da nossa vida a uma aquisição intelectual muito alto, né, muito alto. O homem vai à Lua, já tem toda essa parafernália que está dominando o espaço, está buscando água, vida em outros planetas, etc., coisa e tal. Nós chegamos a um patamar muito alto. A ciência, através da medicina, que está descobrindo a cura para determinadas doenças. Podemos dizer que na moral estamos também nesse patamar? Né? Nós estamos muito lá embaixo, muito aquém, né? Está um desnível muito grande.
Porque quando essa moral estiver aqui, nós vamos usar essa tecnologia 100% para o bem. Hoje ela não é utilizada 100% para o bem. Tem laboratórios aí químicos tentando descobrir, se já não descobriram, produtos químicos para jogar, né, numa população e dizimar uma população inteira. Utiliza-se de determinadas questões tecnológicas e científicas, ao invés de direcionar para estabelecer uma paz que não seja uma paz que contrapõe, tendo que ter uma guerra para que a gente possa aurir dessa paz, né? Então começam a inventar determinadas coisas para aquisição de poder, né? Um poder que a gente vai cada vez mais, através da nossa ganância, querendo se apoderar do território alheio, né? Sem respeitar a religião, sem respeitar os credos, sem respeitar a vontade política, né? O viés de caminho de cada um. Quer dizer, não permite que ninguém aprenda com ninguém. O Evangelho nos ensina que é necessário escândalo, é necessário, mas ai de quem venha, né? Então, tudo isso que está acontecendo aí é tudo necessário, porque é dessa maneira que um e o outro vai despertando para uma realidade que nós devemos ter para viver melhor. Agora, ai de quem provoca esses escândalos, né? Porque necessariamente não teria que ser assim. Mas já que está, né, já que há essa necessidade para nós de haver esse determinado, né, número de guerras, de batalhas, disso, daquilo outro, então nós vamos ter que saber lidar com isso, né? Nós vamos ter que saber o que tiramos de aprendizado de tudo isso. Será que é para ter mais raiva? Será que é para ter mais indiferença? Será que é para fechar os olhos e não querer ver? Será que é para nós estarmos nas nossas casas comendo as nossas comidas, assistindo as nossas televisões, enquanto lá na África se morre de fome, não se tem o que comer, né, de inanição, aquelas crianças? O que a gente tem que fazer, né? Qual é o nosso caminho? O que nos cabe nesse momento, né? De que maneira podemos colocar as práticas de amizade, carinho, compreensão, cooperação, liberdade, perdão, respeito, solução de conflitos, diálogo franco e aberto, dia a dia, se na família e ou no centro espírita convivemos com seres tão diferentes e antagônicos? Como fazer isso? Para a nossa reflexão, né? Então, nós nos conhecemos, né? A maioria daqui é a primeira vez que eu estou vendo hoje, né? Mas se eu estou vendo hoje pela primeira vez, por conta disso, eu vou ser indiferente, né? Eu tenho que aproveitar, né? Ela chegou, eu já conhecia lá de Somerville, né? Ela veio me dar um abraço. Não quero esse abraço, né? Vamos manter uma distância, né? Sei lá o que ela está querendo, né? Então, será que a gente exercita esse carinho, né? Quantas vezes a gente chega em casa, os nossos filhos vêm correndo, se agarram nas nossas pernas quando são pequenininhos, né? E vem querer dar um abraço, querer brincar, querer isso. Estou cansado, você quer sair? Depois, deixa eu tomar... E a gente perde uma grande oportunidade de exercitar o que a gente precisa exercitar para poder crescer, para poder ter em troca aquilo que o outro quer da gente, né? Jesus nos ensinou a amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. É isso que a gente tem que fazer. Mas de que maneira que eu faço isso se eu, né, ressaço, se eu jogo para lá, se eu não quero, se eu sou indiferente, né? Então a gente tem a oportunidade em casa, no centro espírita, de exercitar esse carinho. Graças a Deus, os espíritas são bem efusivos com relação, salvo raríssimas exceções, né? Eu ainda não encontrei ninguém, salvo os homens, às vezes, que quando a gente vai beijar, incomoda um pouco, né? Mas aí eu insisto um pouquinho, né? Vou tornando hábito. Aí depois eu deixo de beijar de propósito, ele já vem assim, ó. Né? Por quê? Educação é um conjunto de hábito adquirido. Você tem que adquirir esse hábito. Se eu sou o que eu sou hoje, foi por conta dos hábitos que eu adquiri nas minhas outras reencarnações. Então, se eu tenho que cultivar em mim carinho, respeito, amizade e afeto, essas coisas todas, eu tenho que fazer por onde eu fazer. Eu não tenho que exigir do outro que o outro faça comigo.
Senão a gente fica reencarnação assim. Ela não faz, eu também não faço. Ele não faz, eu também não faço. Né? E fica coisa de criança, né? Só que a gente era criança em espírito lá quando éramos primitivos. Hoje nós estamos na fase de juventude. Somos muito rebeldes, mas temos que quebrar essa rebeldia para poder caminhar para a fase de adulto nessa espiritualidade maior e fazer com que a gente possa, de verdade, né, nos olharmos, nos vermos, nos sentirmos, nos ouvirmos como espíritos que somos. Não mais como ela, como ele, como aquele, entendeu? Porque quando a gente olha para o outro, a gente vai observar a jaqueta que o outro tem, o botão que o outro está, a pulseirinha dourada, se está mais gordo, se está mais magro, se está mais alto, se está mais... É assim que a gente observa os outros, né? Mas será que nós somos isso? Nós somos a camisa amassada, nós somos a jaqueta, nós somos a gordura, né? Tudo isso vai ficar, tudo isso vai ficar. Aquela que era gordinha, que a gente tanto falava que ela era gordinha, de repente, ao sair daquela gordura, é um espírito lindo. E a gente deixou de conviver bem com ela por causa dessas diferenças. A gente deixou de penetrar na janela da alma, que é os olhos, para ir buscar lá dentro que espírito é esse. E se for um espírito que está amargurado, que está equivocado, com o seu coração ainda dolorido, que a gente faça um movimento de redobrar esse amor, essa atenção, esse afeto, para que ele possa se desmanchar. Porque não há quem não goste de um carinho, de um afeto. Não existe. Não existe. Né? Tem uma história que conta assim, né? Já está acabando o tempo, eu nem fiz, né, um terço do negócio, para variar um pouco, eu nunca acabo nada. Porque se deixar eu falo 3 dias aqui, né? Conta uma história que um policial perseguiu um bandido, né? E deu um tiro nele, né? Ele foi levado para o hospital. Era uma pessoa, segundo eles, de alta periculosidade, né? Uma pessoa muito má, muito ruim, que já tinha feito vários estragos na sociedade, por motivos lá outros, né? E, ferido, ele não pôde fugir, foi levado para o hospital. E o ferimento dele não era um ferimento dos mais graves, poderia se tornar se ele não deixasse que os médicos chegassem perto, ele não deixava. Então ele se debatia, dizia que ia matar e todo mundo ficava com medo de chegar até a cama dele. Só que um anestesista prestou atenção que tinha um cordão de ouro, né, preso, né, no pescoço dele com uma medalha. E ele foi chegando cada vez mais perto e percebeu que nessa medalha tinha um nome. Né? Tinha um nome. Aí ele conseguiu ler o nome e disse assim, quem é Fábio? Perguntou para o bandido. Só nessa pergunta já desarmou. Aí ele falou, é meu filho, por quê? Né? Diz assim, pois é, mas você não gostaria que seu filho, né, crescendo, tivesse o pai dele do lado para acompanhar? Como é que seu filho vai ficar sozinho se o pai não coopera, não deixa operar para poder viver e dar atenção e educação para o seu filho? Desarmou totalmente. Né? Começou a chorar e se deixou operar. Por quê? Porque falou no filho. Né? Mexeu no afeto, mexeu no carinho. Se a gente deixa, não quer, então tá bem. Se dane, se vira, morra aí sozinho, etc. E tal. Né? Porque a nossa tendência é essa, né? A gente não observa, não busca, não pede uma orientação para os bons espíritos, aqueles que sabem disso, né? Aqueles que não sabem, não rezam, não fazem uma oração a Deus, porque dificilmente alguém não acredita mais em Deus, né? É uma minoria, graças a Deus. Não pede uma orientação a Deus para que chegue até aquele homem e faça o que tem que fazer, né? Que não importa o que ele fez com a sociedade, importa o que eu tenho que fazer com ele. Isso é que me importa, né? Então, são determinadas coisas que a gente toca no outro, né? Chega a pessoa na casa espírita, toda chorosa, cabisbaixa, e às vezes nenhum trabalhador se aproxima. Eu não vou nem me meter, sei lá, né? Vai que ela me dê um fora, não sei. Se ela der um fora, o problema é dela. O meu problema é atender. É chegar até ela, né? Porque mesmo que ela dê um fora, ela está tão mal, que ela nem consegue perceber ali naquele momento, né, uma pessoa que está querendo ajudar, né?
E quebra, gente, quebra na hora, né? Agora, se a gente for indiferente, o que mata uma pessoa é indiferença. Né? O que mata uma pessoa é indiferença, né? Pequenos gestos. Essa aqui era a pergunta, né? Aberto dia a dia na família, um Santo Espírito, convivemos com seres tão diferentes e antagônicos. O que fazer? Né? Pequenos gestos. Sorria, cumprimente os familiares e os trabalhadores espíritas, ore por eles, faça pequenas gentilezas no lar e na casa espírita, elogie, mas com sinceridade, né? Para não virar aquele elogio que desperta a vaidade. E ofereça ajuda, né? Cada um tem seu livre-arbítrio de negar, de não querer. Agora, o meu livre-arbítrio tem que ser aquele de que vai, né, proporcionar uma ajuda para o outro, né? Às vezes a gente se irrita um pouco porque a gente também tem a questão da insistência, né? A gente sabe que tem que fazer isso, mas o outro não quer de jeito nenhum, a gente insiste. Para um pouco, deixa ele refrescar, deixa ele dar uma caminhada, ele já sabe que ali dentro daquela casa tem uma pessoa que se preocupa com ele. E quando cair mesmo uma solidão, uma angústia, um conflito, ele já sabe a quem procurar, né? Então também não insista, pergunte uma, duas vezes e deixa, né, a própria energia, a própria espiritualidade atuar no local. Na família é que nós encontramos nossas melhores companhias. Estamos reencarnados entre aqueles mais indicados ao nosso progresso espiritual. Quantos ou quantas vezes no nosso trâmite, na nossa convivência com os nossos familiares, que na grande maioria das vezes nós é que pedimos, foi um acordo, uma programação da espiritualidade para que tivéssemos sido reencarnados naquele lar com aquelas pessoas. Mas quantas vezes, né, nós não percebemos essas pessoas, né, como pessoas que estão ali para proporcionar o meu crescimento, da mesma maneira que eu estou ali para proporcionar o crescimento dos outros. Mas de que maneira é isso? Né? Um é que vai fazer com que o outro cresça, com que o outro... Não. Nas nossas famílias consanguíneas, quando nós temos os nossos filhos, tem um momento, até o momento em que a gente tem que prestar todo tipo de benefício, de educação, de segurança, de equilíbrio para eles. Nós temos até que, entre aspas, nos anularmos para que eles possam crescer mais confiantes da vida, né? Então eu não posso ter meus filhos pequenos e deixar eles em casa sozinhos e ir lá para uma festa, né? Isso se tornou até motivo de muita... E graças a Deus as pessoas estão levando muito a sério. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, mulheres e homens, né, que deixavam seus filhos trancados dentro do carro e iam fazer compra no shopping. Ou até mesmo iam para os bares e deixavam os filhos lá. São condenados e às vezes são presos, graças a Deus, entre aspas, né? Porque se a gente não aprende de uma maneira saudável, vai ter que aprender desse jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas vai ter que aprender, né? Porque isso não se faz, né? Você largar um recém-nascido, uma criança de mês, no carro fechado, né? Para ir para um shopping, fazer compra, ou para ir para um bar, bater papo com os amigos, né? Isso é um absurdo, né? Então eu tenho que me dedicar nesse momento para que esses filhos que estão sob a minha guarda, eles possam ter uma educação favorável, né, através do comportamento observado por eles, dos pais, para que eles cresçam e possam seguir a vida deles, né? Vai chegar um momento que não tem mais nada que acrescentar. Não tem mais nada que acrescentar. A gente vai pedir a Deus que os acompanhe, que eles possam ser felizes nas escolhas deles, porque a gente não vai poder escolher mais marido para ninguém, mulher para ninguém, porque quando eles escolherem, é aquela acabou, mesmo que você não queira, né? Mas vai ser aquele acabou, entendeu? E às vezes tem que ser aquele, né? Tem que ser aquele, porque é nessa escolha dele que eles vão... E é um absurdo que depois, né, não dá certo por vários motivos. Aí a mãe, não te avisei?
Te avisei que não ia dar certo. Aí já joga um monte de culpa em cima da criatura, né? Não dá força. Depois, quando chega essa fase, os nossos filhos, eles têm que saber que nós estamos ali à disposição dele para o que der e vier. Se a filha engravidar e não souber nem quem é o pai, eu tenho que acolher, né? Se o menino começou a usar drogas, eu tenho que acolher. Não vou ficar, não, eu te dei uma boa educação, agora você que se dane, que se vire. Não é isso. Não é isso. Mas também não tenho que exercer o controle da vida do outro que já está com 21, 25, 27, 20. Né? Não, essa mulher não serve para você. Tem que ser aquela que eu gosto. Né? Isso acontece bastante. Aconteceu comigo. Casei com uma mulher que não gostava, deixei que gostava, porque mamãe. Né? Só que isso vai naquele tempo. Né? Hoje, duvido que aconteça isso, que os filhos não dão mais essa permissão para os pais. Né? Não querem nem saber. Já chega com a mulher, né, do lado. Ó, casamos. Não dá nem chance, né, de escolher. A grande maioria dos que comparecem ao centro espírita o faz impelida pelos problemas e sofrimentos que os agrilhoam, que os prisionam. Quando chegam, estão aflitos, cansados, desesperados. Graças a Deus isso está mudando, né? Mas há pouco tempo atrás, todos que chegavam ao centro espírita era pela dor, né? Por sofrimento. Era o último estágio, era a última oportunidade, era o centro espírita. Né? Reluta até não poder mais. Faz de tudo, vai a cartomante, vai a macumba, vai... Tudo bem, não tem nenhum problema com relação a isso. Nenhum problema. Faz terapia, toma remédio tarja preta, faz de tudo. Né? Mas não vai ao centro espírita. As pessoas falam, olha, seu problema seria melhor um centro espírita, vai ouvir um evangelho. Não. É uma resistência que a gente tem com relação aos ensinamentos de Jesus que é muito grande. Então isso foi fazendo que a gente entrasse no centro espírita, né, tropeçando, né, com o sofrimento, com uma dor muito grande, para que ali a gente pudesse ter a nossa grande esperança de entender do porquê a gente estava passando pelaquela dor e por aquele sofrimento. E sempre acontece. As explicações sempre chegam. Ah, se eu soubesse, eu já tinha vindo mais cedo. Né? Grande maioria fala. Grande maioria fala. Todo mundo no centro, quando vai fazer a avaliação, sempre diz, ah, eu era uma pessoa antes e agora sou outra pessoa. Né? Todo mundo fala isso. Por quê? É o centro espírita? Não, gente. É o Evangelho do Senhor Jesus, que é professado dentro do centro espírita. Que queira ou não queira, faz a gente modificar os nossos comportamentos. Queira ou não queira, faz. Entendeu? Gente, eu tenho que acabar, né? Hã? Tá no tempo aí. Você falou 50 minutos, já passei 10. Uma hora. É? Dá uma hora já passou 1 minuto. Diante daquele familiar, ou daqueles que chegam... Não, que eu gosto muito de... Sou muito cri-cri com essa coisa, né? Diante daquele familiar, ou daqueles que chegam à casa espírita carregados de problemas, devemos, antes de tomar qualquer atitude, nos indagar. Não é perguntar para o outro, não. Que lição a vida está me trazendo? Paciência, aceitação, perdão, doação. Ela entrou na casa espírita, fui conversar com ela e ela traz uma temática muito grande. O que ela está querendo me ensinar com essa lição dela, esse sofrimento dela? Não é eu me arvorar de ser o salvador dela. Eu é que vou resolver os problemas dela. Eu é que tenho, né, o poder nas mãos de fazer plim-plim e ela ficar linda, maravilhosa, sem problema nenhum. Né? Então, não é nada disso. Eu é que tenho que trazer o que ela traz para mim. Que lição está querendo me dizer? Quando eu entro nesse processo de humildade, eu tenho muito mais condições de atendê-la. Porque aí eu vou fazer o que eu tenho que fazer na casa espírita, ter ouvidos de ouvir. Saber ouvir o outro. Porque a gente que não, nem acaba de ouvir, já sabe qual é a solução do problema dela. Olha, se fosse você, eu largava teu marido, sabe? Porque aquele marido, né? Ninguém merece. Entendeu? Isso é um erro muito grave, né, dentro de qualquer instituição. Até mesmo um conselho desse lá fora. Né?
Porque a responsabilidade é da casa espírita. Ela larga o marido, porque o trabalhador espírita falou, o marido dela bate aqui para tomar satisfação. E quem assina pela casa é que vai ter que responder. Né? Então a gente tem que ter uma educação muito grande para lidar com, né, aqueles que chegam à casa espírita. Centro espírita é célula máter da nova sociedade, porque nele se reúnem as almas que trabalham pelo progresso geral, transformando-se numa escola, porque esta é uma das suas funções principais. A obra do bem não é realizada de improviso, nem surge concluída de um para outro momento. Exige esforço, perseverança e dedicação. Não tem como improvisar nada como trabalhos aqui dentro da casa espírita. Não tem como. A gente tem que ter um planejamento, a gente tem que se esforçar, a gente tem que perseverar, a gente tem que se dedicar àquilo que a gente se propõe. Né? Muitas das casas espíritas têm problema exatamente por isso, porque aparece muita gente com bom senso, né, com boa vontade, e quer fazer vários trabalhos, se empolga, porque a gente se empolga mesmo dentro da casa espírita, né? Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Aí vai embora, larga tudo lá para quem quiser. Né? Então, por isso que lá nós adotamos isso, porque nós passamos muita dificuldade por conta disso. Né? Das pessoas chegarem e implantarem trabalhos, que bom, que lindo, maravilhoso, tal, tal, tal. Daqui a pouco, quando você vê, a pessoa foi embora, você ficou com aquele trabalho. Né? E tem que dar conta. Porque é o respeito que a gente tem que ter por essa espiritualidade. Porque da feita que você começou, veio uma equipe lá também e se comungou com aquilo ali. E se você larga o barco, como é que eles ficam? Né? É muito complicado isso, né? Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem o espírito antes, durante e depois das suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Evangelho segundo o Espiritismo puro, né? Que é um dos textos que mais se estuda. A bibliografia, Evangelho segundo o Espiritismo, Estudos Espíritas Joana de Ângeles, Dimensões Espirituais no Centro Espírita Sueli Caldas Schubert. Gente, muito obrigado por tudo, né, pela oportunidade de trabalho. Eu já disse que eu não posso perder esse emprego, né? Então eu tenho que estar aqui, né, assinando meu contrato sempre. Se a direção, o pessoal da casa gostou, renova o contrato, senão não precisa falar nada, entendi, né, a mensagem. Né? Então a gente tem sempre que dizer sim para essa doutrina, porque ela esclarece e consola o tempo inteiro. E se nós, né, nos arvoramos dessas bênçãos que a doutrina dos Espíritos nos trouxe, que nós possamos repartir isso com tantos e tantos que vão de enxurrada, né, chegar nas casas espíritas, trazendo essa amargura, essa dor, essa solidão, né, esses conflitos que não encontram explicações em lugar nenhum. Não encontram, por mais que procurem. Só encontram na doutrina dos Espíritos. Encontram na doutrina dos Espíritos, porque a doutrina dos Espíritos fala ao Espírito. Por isso que encontram. Por isso que a gente se apaixona. Por isso que a gente agradece muito a Deus, agradece muito a Jesus e a Allan Kardec por estarmos aqui participando desse banquete de bênçãos. Muita paz. Antes que o senhor parta, se a casa nos permitir, só um pequeno... Eu ia falar isso, mais 10 minutinhos para responder perguntas. Então você pode fazer a pergunta. O senhor projetou ali na tela somente uma pergunta, né, de comportamento dentro da casa espírita, bem anterior, bem lá atrás mesmo. E essa pergunta, como é que exato, né? Como é que a gente poderia fazer esse detalhe? Mas conforme o senhor mesmo citou, né, hoje em dia nós já nos consideramos todos intelectuais, né? A pessoa lê alguma coisa no computador, já acha que ela é um expert no assunto, etc, etc. Mas como é que nós poderíamos fazer, né, para essa convivência tão salutar dentro da casa espírita? E aqui nós faríamos só uma observação para que nós pudéssemos ser bastante claros no que nós queremos nos referir e receber
da pessoa do Senhor um alento, né? Um benitivo para esse sofrimento que nós vemos tão comum dentro da qualquer sociedade da qual a gente conviva. Porque o nosso querido e saudoso Chico Xavier dizia que a crítica é limpeza, né? E que nós todos deveríamos ser muito gratos a quem nos oferecesse esse concurso com sinceridade, né? Com sinceridade. Então, como é que a gente pode fazer hoje, nos dias atuais, conforme o senhor mesmo disse, só que eu vou trocar o lado, o senhor disse que a pessoa vem conversar e você já tem a resposta para ela. Mas hoje em dia também as pessoas não conversam, não há colóquio com a gente. Elas querem um boneco para ouvir, né, e, se possível, dar apoio àquilo que ela quer. Então, como é que nós podemos fazer dentro, não só da casa espírita, mas dentro do lar, e principalmente dentro do lar, né, com essas crianças, vamos assim dizer, porque hoje a pessoa está ficando adulta com 35, 40 anos, né? A pessoa com 20 anos hoje, ela está tendo uma idade de uns 5, 6, né? Porque ela não respeita nada, ela não consegue compreender nada. Então, o senhor que é uma pessoa que tem todo esse cabedal de conhecimento, principalmente psicológico, psiquiátrico, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente pode trabalhar dentro da nossa casa espírita e principalmente dentro do nosso lar, esse diálogo, de que forma, de que maneira, igual o senhor mesmo também citou agora há pouco, os filhos já não escutam os pais mais. Eu não sei se é porque os pais também hoje já não demonstram moral mais, então quando o pai não demonstra moral, né? Como é que o pai pode chamar a atenção de um filho que está usando droga se o pai é um tremendo drogado? Né? Você está respondendo aí as perguntas, né? Mas como é que nós vamos... Respondendo as perguntas. Como é que nós vamos fazer, então, para que nós possamos Olha só, levar essa cooperação? Nós que nos consideramos trabalhadores espíritas. Eu aprendi da seguinte maneira. Primeiro, jamais criticar e nem julgar quem quer que seja. Demorei muito para chegar nesse patamar. Mas, graças a Deus, consegui chegar por conta do trabalho que a gente desenvolve com tanta gente. E procurar sempre não olhar o que o outro faz. Eu olho o que eu faço. Então, se eu estou num caminho, que é o caminho que Jesus determinou para cada um de nós, buscando a todos os momentos lembrar dos conceitos que a doutrina dos Espíritos traz para todos nós, eu estou tranquilo. Agora, eu não posso querer ser assim e que o outro também seja. Não está em mim. Porque cada um está no seu tempo. Eu tenho, é o que eu falo para os meus filhos, graças a Deus eu não tenho problema com meus filhos. Eles vieram para me ajudar e não eu a eles. Né? Então são pessoas maravilhosas. Por que será? Talvez porque desde pequenininho eles iam para a casa espírita para evangelização. Talvez porque eu nunca me descuidei de fazer evangelho no lar. Talvez porque eu sempre sentei com eles para conversar determinadas coisas desde que eram criancinhas. Quando meu filho levava uma namorada para casa, sentava com os dois e perguntava: vocês estão transando? Vocês estão tendo relação sexual? Vocês estão usando camisinha? Como é que é isso para vocês? Porque eu me interessava por esse assunto. Não para dizer para ele, não pode, não faz, não isso, não aquilo, não aquilo. Porque eu prefiro ter dele as respostas do que fazer exigências e ele fazer lá fora errado. Né? Então, desde pequeno, eu fui criando os meus filhos dessa maneira. Não posso saber se todos os pais fazem isso ou deixam de fazer. Não posso garantir que, fazendo isso dessa maneira, o meu filho também não utilizasse. Meu filho está morando na Austrália. Tem 28 anos. Eu tenho um de 33 e dois de 28. Casal de gêmeos. Ele está morando na Austrália. Eu não sei o que ele está fazendo lá. Mas, com certeza, ele tem base para que, se começar a fazer alguma coisa errada, ele sabe o que ele está fazendo. Então, a tendência é não fazer. Agora, se ele faz... Agora, quantos pais, em pequeninas coisas, alguém liga para a minha casa, meu filho atende, né? Meu filho atende. Pai, é para você. Não, diz que eu não estou. Se eu minto, por que ele não pode mentir para mim? Já que eu abri esse precedente. Então, toda a nossa relação, isso a gente coloca no centro espírita, né? Existem muitos jovens já
com uma cabeça diferente dessa que você está falando, que ouve, que participa, que fala. Lá na nossa casa espírita tem uma turma de jovem maravilhosa, maravilhosa, que me ensina o tempo inteiro. Eu trabalho com um grupo de 18 aos 30. Eu trabalho com eles. E falo para eles, gente, eu estou trabalhando com vocês porque eu quero aprender com vocês. E a gente vai trocar. Ou seja, enquanto eu não enxergar o outro com possibilidades que o outro tem de crescer, mas a gente vem de uma sociedade, de um comportamento patriarcal. Tem que fazer. Quem sabe aqui sou eu é que mando, não sei o quê. Ninguém mais quer isso. Os espíritos estão voltando já com uma outra possibilidade, com mais inteligência. Só que nós, os adultos, né, não estou generalizando, nós, os adultos, não estamos sabendo lidar com a inteligência que esses espíritos estão voltando. E ainda continuamos lá. Entendeu? A passos da educação que o nosso pai... Meu pai nunca me explicou nada. Era o olhar e sai correndo. Entendeu? Eu aprendi tudo na rua. Mas, dentro de casa, foi uma pessoa extremamente honesta, cuidou dos 6 filhos, nunca faltou nada. Então, essa base, todos os 6 filhos dele, nenhum se desvirtuou. Nenhum se desvirtuou. Se utilizou desse comportamento dele, agradecendo hoje, porque na época a gente odiava, né? Porque era um comportamento, porque foi o que ele aprendeu, então era um comportamento rígido, né? Hoje eu agradeço imensamente ele ter feito isso comigo, né? Porque eu é que levei para ele depois o outro lado. Porque aquele tempo a educação era assim, né? Os pais não se aproximavam do filho, não tinha afeto, não podia pegar. Eles não aprenderam isso, então não podia passar. Quando eu me casei, no meu primeiro casamento, né, com 22 anos de idade, eu comecei a agarrá-los. Era uma aflição para eles. Mas eu agarrava e beijava, agarrava e abraçava, né? Até que eles se acostumaram. Quando eu ia lá e não fazia isso porque eu esquecia por algum motivo, eles ficavam cercando a gente. Entendeu? Por isso que eu falei, tudo tem que partir de cada um de nós. Eu não posso me preocupar e nem querer que você tenha um comportamento X, Y, Z. Eu é que não posso ter. Eu é que não posso ter. Seja diante da casa espírita, com os trabalhadores, seja na rua, no meu trabalho, seja na minha casa, eu tenho que tomar conta do meu comportamento. Do meu. Né? Eu não posso, não dá, não tem como. Agora, eu, graças a Deus, tive essa oportunidade de poder levar para os meus filhos esse tipo de educação. Sabe quem fez isso comigo? A doutrina dos espíritos, porque senão eu ia no mesmo passo dos meus pais. Porque meu filho chegava para mim quando eu era pequeno, né, dizia assim, pai, me dá um carinho, me leva para dormir. Vai para a cama sozinho? Que é isso? Você é homem? Você quer? Aí quando eu me assustava, se eu estou tendo o comportamento do meu pai. Não, peraí que eu vou com você, não sei o que, não sei o que lá. Tive muita dificuldade para botar ele na cama, para deitar, etc. Mas depois que isso entrou em mim, né, ficou melado até demais, né? Aí eu não queria largar mais, porque a coisa mais maravilhosa do mundo é isso, é você chegar, dar um bom abraço, seja você essa pessoa, independente do que seja ou não seja. Eu lido com pessoas terríveis, terríveis. Hoje eu trabalhei dentro de manicômio de leprosário, né? Contei pro Mackenzie, né, que uma vez apareceu no centro espírita um ser, né, e que era matador profissional. Eu vim aqui para te proteger, ninguém mexe com você. Se falar de você, eu mato. Né? Então, eu tenho que ter um comportamento. Qual é o meu comportamento diante disso? Aí eu vou fazer o quê? Não, que isso? Chama a polícia, prende ele. Não. Eu tenho que ter um outro comportamento que vá me levar a uma compreensão dessa pessoa. Aí abraçando, levando lá para frente do portão da casa, espírita, explicando para ele que não havia necessidade. Não, eu vou ficar aqui.
se alguém mexer com o senhor, com essa casa, eu mato. Eu já matei não sei quantos. E tremendo, né? Rezava, Jesus, Maria, José, socorre, né? Me traz isso, me traz aquilo, né? E o homem ficou lá 3 domingos seguidos, que é o dia que a gente faz trabalho com a comunidade carente. Vão mais de 200 lá, né? E às vezes, sabe como é que eles são, né? Às vezes brigam entre eles, falam alguma coisa a mais, falam uma coisa. E quando chegava domingo, ia lá para lá cedinho e ficava no portão com ele, né? Para tomar conta, né? E começava a conversar. Não, mas Jesus não fez assim, quando alguém se indispunha. Não tem problema falar mal de mim, a gente vai conversar e etc. Aí no 4º domingo sumiu, desapareceu, não sei para onde foi. Né? O outro entrou com um punhal lindo, maravilhoso, tinha roubado não sei de quem, de uma igreja. Trouxe para mim de presente. Olha, roubei da igreja, trouxe para o de presente. Ele puxou aquele punhal e me mostrou, eu gelei, né? Pronto, vai me matar. Entendeu? Agora, eu é que tenho que saber o meu comportamento. Eu é que tenho que saber o meu comportamento diante de qualquer situação. Meninas de 12, 13 anos estupradas pelos irmãos, grávida. Como fazer? Chama a polícia? Manda prender? Sai daqui? Né? Que horror! Que absurdo! Sei que não. São espíritos ainda calcetas, né? São espíritos ainda num estágio de evolução muito aquém do nosso, né? Saindo lá do primitivo para entrar no prova e expiação, né? No comecinho lá. Né? E que está atento às oportunidades que Deus nos concede a todos, indistintamente, para que a gente encontre a nossa evolução. Assim como também tem aqueles que me dão as mãos. Né? Conheço pessoas maravilhosas que me deram as mãos quando eu mais precisei. Porque não me julgaram. Porque não me criticaram. Né? Porque acreditaram que eu sou um filho de Deus. E Jesus falou, né? Podeis fazer mais do que eu. E se eu sou um filho de Deus e tenho certeza que vou ser perfeito, eu tenho que ter, são aquelas pessoas que me compreendem, que me ajudem a dar esse passo. Né? Então, com as crianças é a mesma coisa. A gente trabalha com crianças, né, terríveis, entre aspas, terríveis, que presenciam cenas de violência, que presenciam cenas de sexo tribal em comunidades. São coisas pavorosas, pavorosas. E a gente tem que fazer um trabalho. Eu tenho que me mostrar de acordo com uma doutrina que é a partir daí. E não tem um evangelizador, um educador do espírito que chegue, que essas crianças não correm para abraçar, para beijar. Por quê? O espírito tem essa necessidade. Se ele está passando por esse momento, é porque o meio ambiente e ainda os registros que ele traz dentro dele faz com que ele seja assim. E eu não posso ser igual, entre aspas. Eu não posso dar vazão para isso. Eu não posso dar razão a isso. Eu não posso julgar o pai, a mãe, os irmãos. Não. Eu tenho que mostrar ali que nós estamos numa casa espírita e que Jesus é o nosso irmão e que vai nos ajudar a sair dessa situação. Como me ajudou a sair de brabas também. Situações horrorosas. Né? Então é isso que a gente tem que fazer. É não preocupar com o outro, se o outro tem esse comportamento ou não. Procure ter o melhor comportamento que você puder ter, que os outros vão se chegando. Né? Porque essa energia passa. Essa energia passa. Né? Então, meus filhos, né, a mãe deles trabalha comigo também na casa espírita, expert em Joana de Ângeles, psicóloga, várias formações, né? Uma pessoa super inteligente, bonita, super honesta. Nós somos muito amigos, graças a Deus. Né? Mas ela tem uma preocupação maior, ela tem mãe, né? Ela quer ter aquela coisa do apego. Né? Então, uma vez um filho mais velho saiu de casa e foi morar com um amigo, mas não avisou nada. Faz parte da juventude, né? Foi morar lá, né? E eu achei aquilo o máximo, né? Que bom, vai ver a experiência dele, tal. Mas ele não avisou nada. Ela entrou em pânico. Eu descobri quem era o amigo que ele tinha ido, telefonei para o departamento pessoal do amigo dele, descobri o endereço, fui lá na casa desse amigo, encontrei ele lá. Sentei com ele e disse assim: Alexandre, o que houve? Né?
Você esqueceu de ligar para a gente, alguma coisa? Posso te ajudar? Né? Você quer conversar, não quer conversar? Eu só queria saber onde é que você está. Agora que eu sei onde você está, eu estou mais tranquilo. Né? Mas se você quiser conversar, a gente conversa. E a mãe já está... Né? A mãe já estava infartando, né? Eu sempre fui muito calmo, muito tranquilo para essas coisas. Muito calmo, muito tranquilo. Eu sempre fui muito otimista até demais, né? E ela era muito pessimista, né? Então tudo vai dar errado, para mim tudo dá certo. Tem nada que não dê certo, né? Não, tudo passa. Chico Xavier também falava isso, né? Tudo passa. Então eu não posso me desesperar por conta daquela situação. Teve um dia que ele se apaixonou por uma menina via internet no Rio Grande do Sul, foi trabalhar de manhã, pegou o avião e foi para Porto Alegre. Né? E ninguém sabia né? E voltou com a cara mais lavada, não foi trabalhar, disse assim, o que você teve? Aí ele contou, né? Pô, que máximo, cara, que você fez isso, que legal, olha. Porque o que importa não é o que ele não falou para mim, importa foi que ele tomou uma decisão dele. Entendeu? Aí você assim, pô, Alexandre, legal, mas sabe o que você pode fazer da próxima vez? Chegando lá, você me dá um toque, me telefona. Pai, estou aqui em Porto Alegre. Maravilha, entendeu? Porque não é nem muito por mim, mas porque a sua mãe fica no meu ouvido, né? Não liga, não sei o quê, né? Minha filha foi para a Austrália com 19 anos. Né? Também ela arrancou, a mãe quase que arranca o cabelo, né? Deixa, é a vida dela, é dela. 19 anos não tem mais nada. Outro ponto que eu creio que tudo isso que o senhor fala é muito importante, é até muito bonito na teoria. Mas na prática nós todos sabemos que esses problemas incoerentes que muitos propiciam, eles não assumem as responsabilidades. Você está falando deles? Não, no geral. Não, fala de você. Você assume as suas? Eu tenho procurado. Então é isso que você tem que fazer. Se eles assumem ou não, não é problema nosso. Você jamais vai mudar o mundo. Jesus, que é Jesus, não conseguiu unanimidade. É reforma íntima, né? O outro só vai se melhorando à medida que você vai melhorando. Eu entro na casa espírita com 200 pessoas, se eu não tiver me melhorado, eu não dou condição do outro se melhorar. Se eu entrar na casa espírita xingando, falando palavrão, brigando com as pessoas, e criticando e julgando, o que eu posso exigir do outro? Nada. Eu não tenho que esperar nada de ninguém. Eu tenho que esperar de mim. Eu, quando desencarnar, eu vou responder por mim. Eu não vou responder por ninguém. Agora, enquanto encarnado, eu vou me esforçar o máximo para que o outro possa seguir um caminho que, de repente, eu possa mostrar para ele, se quiser. Porque tem livre-arbítrio. Entendeu? Como eu. Alguém pode chegar para mim e oferecer, olha, Bira, tem aqui uma coisa, né? Eu vou fazer aqui um lance no banco e aí metade é para você. Opa, que bom esse dinheiro. Posso aceitar e posso dizer, não, eu não quero isso. Mas não vou julgar ele, faz se ele quiser, se não quiser. Eu posso sair na rua e alguém chegar para mim, olha, tem aqui 5 papéis de cocaína, você não quer? A mesma energia que eu tenho para dizer sim é a mesma que eu tenho para dizer não. Então eu tenho que me preocupar comigo, não é com ele que veio me trazer, não é com ele que me convidou para um suborno. Isso é um problema que é deles. Agora, da feita que eu entro nessa jogada, passa a ser um problema meu. Diante da tua postura, entendeu? o outro pode mudar dele. Não tem como. Enquanto a gente estiver se preocupando que o Barack Obama vai fazer ou deixar de fazer, que o Lula não sei o que, faça a sua parte. Que eu não vou mudar a cabeça do Lula, não vou mudar a cabeça do Barack Obama. O que eu posso fazer, chegar mais próximo a isso, nas minhas orações, pedir para que Deus abençoe os nossos dirigentes políticos, né, que faça com que eles tenham boas soluções para que o povo sofra menos, etc, etc. Mas eu não posso ficar, o Lula é isso, o Bush é aquilo, e não sei mais o que. Vai mudar isso em quê? Muito pelo contrário. Se eles são verdadeiramente isso,
eu estou nada mais, nada menos que endossando. Com a minha energia, eu estou acrescentando mais para eles. Eu estou direcionando. Você é feia, você é feia, você é feia, você é feia. Até que o dia que ela acredita que é feia mesmo, porque eu já falei tanto que ela é feia. Né? Preocupar consigo. Né? Para isso, Jesus trouxe ensinamento. Chico Xavier, 400 livros, nos traz Emmanuel, que traz todos os ensinamentos de Jesus sobre uma outra vertente, uma outra ótica, para a gente entender melhor, como uma outra chance de mergulhar nesses ensinamentos. Né? Aí vem Joana de Ângeles e diz assim, olha só, eu acho que já chega, né? Tem mais de 2000 anos que vocês estão entrando em contato com esses ensinamentos. Agora, a gente quer saber como é que estão esses ensinamentos em você. Aí vem o autodescobrimento, o autoconhecimento, o auto isso, o auto aquilo. Tá. Joana faz a gente mergulhar nisso. Se conhecer. Não é conhecer o outro. A mim pouco importa quem ela seja. Mas eu tenho que estar disponível para ajudá-la quando ela solicitar. Independente do que ela seja ou venha a ser. Então eu trabalho em presídio, trabalho em hospital, trabalho com marginal, trabalho com isso, com aquilo outro. Porque é a maneira que a gente encontra de não julgar quem quer que seja. Porque eu já fui marginal, eu já fui assassino, eu já fui isso, eu já fui aquilo, em várias outras reencarnações da minha vida. Por isso eu estou em provas de expiação. Sou diferente de ninguém. Nós estamos no mesmo barco. Né? Só que nós despertamos pela dor, no meu caso, com uma doutrina que nos ensina um roteiro de vida, um outro caminho. E é nesse caminho que eu me pego. É nesse que eu me agarro. Por quê? Porque me faz bem. Comecei a entender a vida sobre uma outra ótica, sobre um outro prisma, sobre um outro ângulo. Então, se você vai fazer ou não, para mim, estou nem aí. Agora, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Quer fazer? Vamos junto. Né? Não quero. Ficar com você eu não fico, eu vou embora. Porque eu tenho que andar. Eu tenho que caminhar. Eu quero ser feliz, mais feliz do que eu já sou. E para isso eu tenho que me libertar de mim mesmo. Não é me libertar de ninguém, não. Eu tenho que me libertar de mim mesmo, das minhas amarras, porque eu sou algoz e vítima de mim mesmo. Então eu tenho que me libertar das minhas amarras. Ainda de determinadas questões que eu carrego comigo, que eu só vou aprender quando eu estou em trabalho. Tá? Obrigado, gente. Muito obrigado.